Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Já vão me respondendo aí, por favor, se estão me vendo, se estão me ouvindo bem, se a conexão tá boa. Eu vou arrumando aqui. Oi, Lígia, tudo bem? Você tá me vendo e me ouvindo bem? Oi, Vivi. Gisele, Marciana, Nayara. Sejam bem-vindas, meninas. Tá me ouvindo, Vivi? Tá me vendo bem? Me conta aí. Preciso saber. Obrigada, Ingrid. Obrigada, gente. Então, vamos começando aqui esse papo, essa conversa. Eu quero que seja assim uma coisa bem tranquila, bem íntima, tá? Não preparei um super conteúdo. A ideia era vir trocar uma ideia mesmo com vocês. Porque a gente fica ali nas respostas, né? Nem sempre eu apareço, também dou as caras. Às vezes eu fico mais escrevendo. E às vezes eu tenho a sensação que muitas coisas que eu falo ali naqueles pequenos stories não ficam tão claras. Ou eu não consigo explicar muito bem, assim, né? O que eu tô querendo dizer. E às vezes dá muita margem para mal entendidos. E já aconteceu bastante isso, assim, de vir gente por direct questionar e criticar. E às vezes é muito difícil ali escrevendo conseguir esclarecer, né? Alguns posicionamentos, enfim. Então a minha intenção é realmente que a gente converse aqui. Eu tava com saudade de fazer live, fazia um tempão que eu não fazia. Tava de férias de live. Então minha ideia era que a gente tenha um momento aqui mais íntimo, assim, ao vivo, parece que conecta melhor. Eu tenho essa sensação, parece que eu me sinto mais conectada a vocês e vocês também a mim. Então quero que vocês falem aqui embaixo nos comentários, tá? Podem falar sobre o assunto, podem falar sobre outro assunto, assim, dentro de relacionamentos aí. Podem falar do que vocês quiserem, perguntarem, que dentro do possível eu vou tentar dar uma olhadinha aqui e a gente vai conversando. Eu pensei em algumas coisas pra falar, porque pra garantir, né, pra não ficar depois aqui em branco e não conseguir falar branco e não conseguir falar nada. Mas não quero que fique nisso, tá? A ideia é que a gente vá conversando mesmo. Beleza? Me dão um joinha aí se vocês entenderam e estão comigo, por favor. Quero ver vocês aqui, não quero, senão eu me sinto falando sozinha. É muito estranho esse negócio aqui sozinha. A maioria das lives que eu já fiz foi sempre com convidado. Eu fiz acho que uma só sozinha. E é muito estranho, porque se vocês não estão interagindo, parece que a gente tá falando sozinho. Ainda mais que eu tô me vendo, então eu tô falando comigo mesmo, parece, entendeu? Então tá, gente. Ai, meu Deus, tinha travado aqui, eu não vi vocês falando um monte de coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima, ver se tem alguma coisa. Beleza. Tá, gente, é assim também. Eu vou falando, eu não vou conseguir ler muito aqui, né? Senão eu me desconcentro, mas vão falando aí que quando der eu vou parando e vou lendo o que vocês estão falando, tá? Ô, Vivi, a Vivi tá impressionada com o meu nariz, mas meu nariz é comprado, gente. Tava falando ainda com meu marido esses dias, nunca, né? Assim, aos pouquinhos a gente vai, né? Contando a nossa vida aqui também um pouco, assim, que não é o objetivo. Mas, eu nem vou falar disso agora, não tem nada a ver. Tá, vamos lá. O assunto que eu falei que ia falar aqui e que me chamou a atenção, assim, de uns tempos pra cá, realmente vem vindo muitas perguntas na caixinha de perguntas sobre traição, né? Principalmente de mulheres, mas não só. Mulher, meu público é principalmente feminino, tá, gente? Vamos já esclarecer isso aqui desde o início. É 90% mulheres, então eu vou acabar falando mais exemplos femininos e tal, mas, né, em geral, é pra todos os lados as coisas. Pode cada um adequa pra sua realidade, beleza? Então, de uns tempos pra cá, vem aparecendo cada vez mais, assim, mulheres trazendo situações de traição, de perdoo, não perdoo, como faço pra perdoar e não sei o que, e vem trazendo cada vez mais essa demanda, né? Eu percebi vocês trazendo muito isso, assim. Então, vem a situação tanto de pessoas que namoram, situações do namoro, situações no noivado, situações no casamento, né? E a gente sempre, né? Eu sempre coloco ali o que eu penso, já falei aqui e vou repetir, porque, né? As pessoas não é todo mundo que vê sempre, mas aqui é um perfil, eu sou psicóloga, mas eu não sou só psicóloga, né? Então eu sou eu, em primeiro lugar, eu sou esposa, eu sou mãe, e eu sou também psicóloga, então não tem como eu separar todos os meus papéis. Então quando eu falo no Instagram,
eu falo como Larissa. Então eu vou falar, vai aparecer, óbvio, a forma como eu penso, os meus posicionamentos, vai aparecer isso, né? Não necessariamente, e em geral não é algo, sei lá, que eu aprendi na faculdade, algo assim, né? Teórico da profissão. Não é isso. Então aparece muito essas coisas. Ô amor, dá um relógio aqui pra mim, por favor, pra eu me ficar ligado na hora. Obrigada. Então veio muito esse assunto, né? Sobre a questão do perdão, da traição e etc. Primeiro lugar, primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né? Deixar muito claro. Traição é terrível, é uma coisa horrível, é muito triste que a gente tenha que passar por isso, que alguém tenha que passar por isso. Homem, mulher, não importa, no namoro, no casamento, não importa. É horrível, traição é horrível. Quem cometeu uma traição, fez algo, né, que não foi legal, que tem consequências, que vão ter enormes consequências para o relacionamento. Então, assim, sempre que a gente estiver falando de perdão e qualquer coisa relacionada a isso, eu quero que fique muito claro que não é nunca, jamais passar a mão na cabeça de quem traiu. Não é ignorar. Olha os náufragos aí. Eu nunca sei se é o Jota ou o Chico que eu tô falando, tá? E eu sempre imagino que é o Jota. E eu não faço ideia se é com os dois que eu falo. Eu ia falar isso esses dias aí, esqueci. Enfim, voltando. Então, traição é ruim, ponto. Traição é péssimo, ponto, sabe? Eu quero que vocês tenham isso em mente. A gente sempre vai buscar se relacionar e ser uma pessoa de verdade que não faça isso, né? A gente sempre vai buscar fazer as coisas para que não chegue neste ponto. Mas o que a gente está falando aqui então? Quando a gente está falando de traição, o que a gente está falando? De algo que já aconteceu, né? Algo que já aconteceu e o que a gente faz com isso agora? Agora que essa é a realidade da pessoa, é a circunstância, o que a gente faz com essa situação, né? Então sempre a gente está olhando para isso. Né? Não adianta, nunca adiantaria, faria o menor sentido, nem eu aqui enquanto Larissa no meu Instagram, nem muito menos eu no consultório, uma pessoa falar traição e eu meditar pra falar, pô, que droga, né? Ou é um canalha mesmo, é um cafajeste. Assim, isso não faz o menor sentido, né? Não pode ajudar ninguém a sair de lugar nenhum falando algo assim. Então, primeira coisa. Segundo ponto. Namoro e casamento são entidades completamente diferentes. E a gente fez, inclusive, uma live aqui no ano passado. Eu fiz com a Bianca Quevedo. Bianca Quevedo? Azevedo. Quevedo, né? E sobre namoro. E a gente falou, assim, a gente fala bastante disso aqui até, que a impressão que dá muitas vezes é que as pessoas supervalorizam hoje em dia o namoro e subvalorizam o divórcio. O que eu quero dizer com isso? Namoro é como uma coisa que... um sofrimento gigante, um apego ao namoro que não pode jamais terminar, né? As pessoas levam namoros por anos a fio, às vezes um relacionamento que não tá dando certo, que tem diversos problemas. Meu Deus, assim, que, né, teria milhões de motivos para terminar e não termina. Às vezes porque demorou muito para encontrar uma pessoa, né? Cada um aí com seus motivos, com as suas questões, né? Tá apaixonada. Eu acho que a questão do sentimento é realmente uma coisa que é muito forte. Então, as pessoas estão apaixonadas. Às vezes é um relacionamento abusivo, um relacionamento doentio, mas o sentimento ali de paixão, de dependência, de preciso dessa pessoa para viver, impede que termine algo que racionalmente já não faz o menor sentido. Então, vai levando adiante aí namoros assim. E paralelo a isso, o que acontece nos casamentos? O que a gente mais vê? E isso não é eu falando, não é um livro falando, não é nada. É vocês olhando em torno de vocês. Qual é a realidade da maioria dos casamentos que vocês veem? É divórcio. É raro, a gente conta nos dedos, os casais que se mantêm casados por longos anos, né? E muitas vezes é divórcios rapidamente. Assim, a pessoa casou há 6 meses e está divorciando. Às vezes tu vai conversar, não necessariamente tem um motivo grande, às vezes é só, deixei de amar, não sei, não tava bom, não tava feliz, a gente tava brigando muito, né? Enquanto que, assim, se tu olhar esses mesmos motivos no namoro, às vezes a pessoa não termina jamais no namoro por causa disso.
Então vai se empurrando um relacionamento que já não tá dando certo. E às vezes esse mesmo relacionamento que você era super apegada no namoro, chega lá no casamento, dá um ano, daí dá um pé na bunda, né? Por que não fez antes, então? Às vezes as pessoas namoram 10 anos. Hoje em dia, né, casa e separa em um ano. Mas enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque realmente tá acontecendo cada vez mais esse apego, essa supervalorização. Gente, eu vou ficar mexendo no cabelo, tá? Eu não consigo me ver aqui e não ficar mexendo no cabelo o tempo todo. É um tique nervoso. E não consigo... Oi, tudo bom? Me perdi. Supervalorização do namoro e uma subvalorização do casamento. Então, cada vez mais isso acontecendo, tá? Mas a gente precisa pensar. E assim, e eu acho que é isso que se perdeu cada vez mais. E realmente, assim, não é uma coisa só que, ó, a Jéssica, minha comadre, falando aí, quero falar isso. Namoro foi feito pra acabar. E as pessoas às vezes ficam meio chocadas quando a gente fala isso, né? Como assim namoro foi feito pra acabar? Parece que acha ruim namoro, que não gosta do namoro. A verdade, gente, é que namoro é um tempo para conhecer o outro. Pra conhecer o outro. Por que o namoro existe? Um dia ele vai se tornar um casamento ou vai terminar. É fato. Um namoro que perdura e que nunca vira nenhum dos dois, qual é o sentido dele, né? E assim... inevitavelmente vai virar alguma coisa. Mesmo as pessoas assim que não chegam a casar no papel, não casam na igreja, resolvem morar junto. Poxa, ele não é o teu marido, ela não é a tua esposa, né? Não decidiram em algum momento isso não se tornou um casamento, né? Seja pela forma como que vocês, porque eu não vou entrar aqui em questão de matrimônio, casamento, sacramento, não vem ao caso isso nesse momento. Vem ao caso o que é para os dois. Vocês se consideram esposos. Então, em algum momento, aquele namoro deixou de ser namoro, né? Então, vai ter um fim. O namoro sempre vai ter um fim. Ou vai terminar, ou vai virar um casamento. Todo casamento, um dia foi um namoro, né? Todo casamento um dia foi um namoro. Então, a partir do momento que a gente namora, a gente tem que pensar assim, poxa vida, essa pessoa que está do meu lado, um dia pode ser o meu marido. Ele pode ser o meu marido. Se a gente não fizer nada, inclusive, se a gente só for continuando o namoro, ele vai se tornar o meu marido em algum momento. Existe algum momento que a gente toma uma decisão e às vezes essa decisão não é muito pensada. Eu atendo casais, né, também. Tenho pessoas individualmente casais. E já teve casal que olhou pra mim e falou assim, não, a gente não tomou a decisão de casar. Em algum momento a gente falou assim, de ser uma decisão. Não, pra gente não foi uma decisão. Como assim não foi uma decisão? Não, sei lá, engravidou e estamos juntos até hoje, assim. Não foi uma decisão. Foi uma decisão. Poderiam ter abortado, poderiam não ter continuado juntos, ter tido filho. Não pode não ter sido uma decisão, assim, um momento consciente, vamos casar. Mas foi uma decisão, entende? Tomaram essa decisão de morar juntos, de ser uma família. É sempre uma decisão. Tá? Então, mesmo que a gente não tenha uma super decisão, assim, eu decidi é isso, a gente faz decisões o tempo todo. Cada coisa que a gente faz na nossa vida é uma decisão. Então, quando a gente namora, a gente tem que olhar para o outro e pensar que aquela pessoa pode se tornar o nosso marido. Pode se tornar o nosso marido. Então, se tu tá num relacionamento que não faz sentido acontecer, que não faz sentido ser, né? Trazendo os exemplos de novo, que seja abusivo, violento... sei lá, ou simplesmente não faz sentido mesmo. Você tem que pensar que esse cara pode ser o teu marido, né? E se eu não quero que ele seja o meu marido, eu tenho que tomar uma decisão agora. Eu vou levar esse relacionamento até quando, né? Eu falei, acho que um dia numa live aqui até, eu tive um namoro na minha adolescência, que eu falava... que me choca quando eu lembro, assim, porque eu falava sempre com o namorado mesmo, eu conversava assim, quando a gente terminar, sei lá, vai ser estranho quando a gente se encontrar, sei lá, eu conversava assim, quando a gente terminar, eu pensava e falava com ele sobre quando a gente terminasse, eu não falava nem se a gente terminasse, não passava pela minha cabeça, não sei se porque a gente era muito novos, não sei se não passava pela minha cabeça a possibilidade de casar com aquele menino. Não passava. Eu tinha certeza que era um namoro que ia acabar. Por que esse namoro, então, entende? Qual é o sentido desse namoro? Poderia ter sido um casamento, poderia ter se tornado um casamento.
Enfim, então a gente tem que sempre pensar nisso, que são as nossas escolhas, etc, né? Então, se um casamento um dia foi um namoro, e o meu namoro pode um dia se tornar um casamento, o que é um namoro então? Mesmo que eu não tenha intenção de casar, porque tem muita gente que fala e que traz isso assim, não, mas eu não quero casar. Se tu não queres casar, tá namorando pra quê? Porque tu pode não querer casar de véu e grinalda, mas assim, se o namoro for dando certo, vocês vão casar. É óbvio, né? Não é óbvio, não consigo nem pensar diferente disso, assim. Parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Então se o namoro pode virar um casamento, no meu namoro eu estou conhecendo o outro. Eu estou conhecendo uma pessoa para tomar uma decisão de casar com ela ou não. Então é um conhecimento. O namoro é para conhecer. O casamento, o que é? O casamento é para conhecer o outro? O namoro é para conhecer. Então eu tenho que tomar uma decisão. O casamento já é um compromisso. É um compromisso de amor. Ok, não é um contrato, não é, né? Apesar de muitas pessoas verem assim, mas é um compromisso. Então, o namoro é conhecimento do outro e o casamento é um compromisso. Essa é a grande diferença. E a gente jamais poderia colocar em pé de igualdade algo que é para conhecer e algo que é um compromisso. Vocês percebem que não tem nem comparação, que são coisas de naturezas completamente distintas mesmo, né? Então, se o namoro é para conhecer, eu tô conhecendo o outro, nas atitudes do outro, nas coisas que a gente conversa e principalmente nas atitudes do outro. A gente se revela no namoro, né? Um se revela, outro se dá a conhecer. E assim a gente vai se conhecendo, se descobrindo e entendendo quem é essa pessoa do nosso lado. E daí, né, muita gente vem pra mim assim, não, poxa, meu namorado, minha namorada me traiu. Ou meu noivo, minha noiva me traiu. E vou colocar daí namoro e noivado próximo, tá? São diferentes? São. No noivado já tem um compromisso maior? Claro que tem. Já tá com um casamento organizado ou se organizando? Sim. Ok. Mas ainda não tem um compromisso. Ainda está num processo de conhecimento. Ainda está num processo de tomada de decisão. A decisão mesmo vai ser no dia do casamento, né? Se eles são noivos, provavelmente vai ter o casamento. Então, a decisão mesmo, né? Até dizer o sim no altar, até assinar o papel no cartório, ou assinar o papel no cartório, né? Dependendo de você, não foi tomada a decisão ainda, tá? Então, aconteceu aí uma traição no namoro ou no noivado. Gente, assim, o outro tá se dando a conhecer. A gente tem que pensar isso, sabe? Direto me perguntam e acho que nunca respondi assim, termina, sei lá, ou eu terminaria, porque também a gente nunca sabe, né? Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Isso, a gente se revela no namoro. Ó, a Karina falou aí, é isso mesmo, a gente se revela no namoro. A gente se revela muito no casamento também, né? A gente não se revela totalmente no namoro. A gente começa a se revelar, a gente revela talvez as coisas mais importantes, talvez as coisas mais superficiais, as coisas que aparecem primeiro, pode ser. A gente se revela muito no casamento, né? E aí tá as surpresas do casamento também. Porque a partir do momento que eu digo um sim, que eu digo um compromisso para aquela pessoa, ela vai continuar se revelando? Vai, mas eu já fiz a minha escolha. Eu já tomei a minha decisão. E isso que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente entender mesmo, né? Então tá, o que eu tava falando? Já me perdi toda aqui nesse negócio. Tá, então assim, aconteceu uma traição aí então no namoro, no noivado. O outro tá se dando a conhecer, né? Eu nunca vou dizer assim, eu acho, pelo menos, não termina, né? Ou eu terminaria, não vou dizer isso, porque a verdade é que a gente não sabe da realidade do outro, né? Então, assim, às vezes é uma pessoa aí que, sei lá, já passou por milhões de relacionamentos e algum tava dando certo até agora, achou um cara que finalmente valia a pena, parecia valer pelo menos. Ou, né, assim, já é mais velha, tá tão difícil de encontrar alguém, tem tudo isso, sabe? O namoro realmente dá muito certo, aquilo foi um deslize, uma eventualidade. A outra pessoa realmente se arrependeu, tá fazendo de tudo pra mudar, entende? Não tem como eu, de fora, dizer não perdoa ou perdoa. É só você, é só a pessoa que tá passando pelo relacionamento que vai poder dizer isso. Fato, tá? Mas há uma realidade aí que a gente tem que levar em consideração, que é o outro se deu a conhecer nisso. O outro demonstrou que para ele, talvez fidelidade não seja uma virtude tão importante assim.
que numa dificuldade, num momento de fraqueza, num momento de problema, que ele pode recorrer a isso. Que isso é uma possibilidade para ele, né? Por mais que tenha se arrependido, por mais que etc., ele mostrou que isso é possível. Que isso é possível. Que ele não é uma pessoa, sei lá, que tem aversão à traição. Para ele isso é possível acontecer. E numa realidade, vamos e convenhamos, de namoro ou de noivado, que assim, dificilmente o casal passou realmente por dificuldades, por problemas muito sérios, né? Não se compara, geralmente, com os problemas que podem vir num casamento. Então, se com os problemas que surgem no namoro ou no noivado já traiu, será que não tem muitas chances disso acontecer no casamento também? Né? Com problemas muito maiores que podem aparecer? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? O outro me mostrou uma coisa muito importante dele nesse momento. E é isso que a gente tá no namoro. Esse é o processo que a gente tem que estar num relacionamento de namoro ou de noivado. Eu tô conhecendo o outro. Então, tudo que o outro faz ou deixa de fazer, ele tá me mostrando quem ele é. Se o outro me traiu, ele tá me mostrando algo nele ali. E eu tenho que olhar. Eu não posso ignorar, fechar os meus olhos e fingir que eu não tô vendo nada, sabe? Ou simplesmente perdoar porque o perdão é lindo, porque o perdão é importante na vida. Eu não posso fazer isso sem uma reflexão profunda. Outra coisa, eu aceitar, eu perdoar uma traição no namoro ou no noivado, eu sei, mesmo que não saiba, mas eu sei no fundo que isso pode acontecer em algum momento no casamento, né? E quando acontecer, e se acontecer, poxa, o outro me demonstrou já isso no namoro. O outro já me mostrou que isso era possível no namoro. E eu aceitei um casamento mesmo assim, né? E eu aceitei um casamento sabendo que isso era uma fraqueza dele. Eu aceitei um casamento sabendo que talvez nisso ele não fosse muito fiel. Porque ele já não foi no namoro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu tô dizendo pra não perdoar? Não, não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo porque eu não sei das particularidades da tua situação. Das particularidades da situação de cada um. E só uma pessoa que passou por isso, que tá passando por isso, pode dizer se é possível, se deve perdoar ou não. O que eu queria dizer com isso é jamais perdoe uma traição no namoro ou no noivado pelos sentimentos que você tem. Ai, mas eu sou louca por ele. Ai, eu sou apaixonada por ele. Ou tipo assim, por uma coisa de orgulho, sabe? Ai, mas ele me escolheu. Não, mas ele se arrependeu, ele não quer outra, ele me escolheu. Então eu vou ficar com outro porque eu tô feliz por ele ter me escolhido, pelo meu orgulho de ele ter me escolhido, pela paixão que eu sinto por ele, pelo meu sentimento que não vai durar para sempre, porque os nossos sentimentos, já falei disso aqui, depois acho que eu vou gravar uma live só pra falar disso, também tava pensando. Amor não é sentimento, não é os sentimentos que eu sinto. Os nossos relacionamentos passam por um turbilhão de sentimentos, altos e baixos de sentimentos. A gente não tá sempre, assim, maravilhadamente apaixonada pelo outro. A gente tem a hora que a gente tá com raiva do outro. E isso não é oposto ao amor, necessariamente, né? Porque o amor é essa decisão de estar com o outro. É essa decisão de se manter nesse relacionamento, de fazer dar certo, de querer. Pra mim, melhor definição de amor. Amar é querer. Eu posso não estar com vontade de estar com outro agora. Eu posso estar com raiva do Pedro, quero jogar ele pela janela que tá chato pra caramba. Não tá, amor? Te amo. Mas isso não diz que eu não o amo. Porque não amar é eu pegar minha malinha e sair pela porta fora. Eu ficar todos os dias é amar. Eu decidir todos os dias levantar da cama e continuar nessa casa, nessa família, fazendo o que eu tenho que fazer é amar. Então, amar é querer, é estar aqui mesmo quando os meus desejos, as minhas vontades são outras, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Pra dizer que namoro, que eu pegar e enfatizar tanto esses sentimentos no namoro e escolher ficar com o outro só por causa dos meus sentimentos é um problema muito sério. E talvez por isso também muitos casamentos acabem, né? Gente, eu tô vendo que vocês estão perguntando coisas aqui, eu não tô conseguindo ler enquanto eu falo com vocês, tá? Daqui a pouco eu dou uma parada aí, dou uma olhadinha. É muito perigoso eu fazer isso, gente, porque depois no casamento, na hora que os sentimentos passarem, e muda, né? Eu posso ser uma pessoa loucamente apaixonada lá no namoro, depois no dia a dia, na rotina, nos anos que se passam,
né? Nos hormônios, no, sei lá, no tudo, na crise financeira, em todas as situações que acontecem no casamento, vai ter algum momento, pelo menos, que os meus sentimentos vão passar. E aí, como é que eu vou sustentar um relacionamento que a base era os sentimentos que eu tinha? Que eu decidi casar com o outro por causa dos sentimentos, perdoar uma traição por causa dos sentimentos que eu tinha. Então, perdoar a traição não pode ser por causa dos meus sentimentos, tem que ser por uma decisão consciente. Uma decisão consciente. Eu sou capaz de perdoá-lo. Eu realmente acredito que ele nunca mais vai fazer isso. Eu realmente acredito que ele mudou. Entende? Tem que ser uma decisão consciente. Se não, é preferível, assim, tu pegar e ter o orgulho ferido, sim, de quem foi traído. Enfia, sei lá, embaixo do braço, joga no lixo. Termina. E vai viver tua vida. E daqui a pouco tu vai esquecer. Esse sentimento vai passar, sabe? Agora carregar uma decisão pro resto da vida aí, baseado em sentimentos, que é tão complicado. E aí, né, Larissa? E aí, no casamento, então? Né? Então, no casamento, por que a gente fala tanto do perdão no casamento? Porque é um compromisso. Porque é um compromisso. E quando a gente casa, né, a gente promete na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Na alegria e na tristeza. A partir do momento que eu caso com o outro, né? E eu sei que aí vão entrar daí as crenças de cada um, a visão de cada um aí de casamento. E obviamente estou dando a minha, né? Mas quando eu caso, a gente não é mais dois, a gente é um. E ser um é perder a minha individualidade, é perder a minha essência. Não, não é. É ser uma só vida. Quem é casado aqui pode constatar que a gente se torna um. É uma família só. Os nossos filhos são nossos filhos. Os filhos mesmo são a concretude, solidifica que aquele amor é um, que aquelas duas pessoas se tornaram um. Né? Nós somos um no nosso filho. O nosso filho mostra pra gente o quanto nós somos um. A nossa vida é completamente entrelaçada, dependente uma da outra. A gente não consegue tomar decisão nenhuma que não interfira na vida do outro. Né? Todas as nossas decisões, tudo que eu decidi fazer na minha vida, vai interferir na vida do outro também. Então, nós somos um. E a partir do momento que a gente casa, se torna um, a gente se torna também dependente, responsável pelo outro. Responsável pelo outro. E eu já tive até discussões com amigas, assim, por causa disso, de não entender esse cara, não sou responsável por ele. Não sou responsável por ele. Mas, gente, assim, a gente se torna responsável pelo outro, responsável pelo amadurecimento do outro, pelo desenvolvimento do outro. Primeiro lugar, porque eu já falo isso sempre aqui, né? Nós somos um ser em relação, nós somos seres em relação. Então, a Larissa não é grossa. Eu sou grossa e ponto, né? Provavelmente vão ter relações que eu não sou grossa, provavelmente vão ter relações que eu sou grossa. Porque é daquela relação, não é só meu. Dificilmente tem uma característica assim que é minha exatamente em todas as relações e todas as situações eu sou assim, né? São poucas se a gente parar pra pensar. Em geral, a gente tem características que são nas relações, porque alguma coisa no outro desperta em mim essa reação, a minha reação desperta no outro outra reação, né? E nós somos esse ser, então, que em cada situação a gente é muito diferente. Se a gente parar pra pensar em nós, nos observarmos, a gente vai ver que a gente é muito diferente em cada relação realmente. Justamente por isso, porque nós somos um ser em relação. Só isso já nos mostra que nós somos responsáveis, muito responsáveis pelo outro. Porque as atitudes do meu marido, muitas podem ter sido decorrentes das minhas, né? E assim, gente, isso é muito engraçado até da gente pensar, porque eu acho que é a crítica principal, assim, dos casais, as brigas principais, assim. É a mulher dizendo que o homem é grosso e o homem dizendo que a mulher é chata. É a mulher dizendo que o homem é grosso e o homem dizendo que a mulher é chata. Em geral, oi Mai, em geral, as mulheres são chatas e os homens são grossos, né? E assim, se for perguntar pra uma mulher, ela vai falar assim, cara, é claro que eu sou chata, ele é um grosso, ele é um estúpido, eu vou ser chata, ele não faz nada, então eu tenho que ficar falando, se eu não ficar falando essas coisas, ele não vai fazer. Tudo que ela vai explicar a chatice dela é com base nas coisas que ele faz. E ele vai explicar toda a grosseria dele com base nas atitudes dela aí também.
Ai, não, mas eu sou grosso, que claro, é uma chata insuportável, fica falando o tempo todo, então tem que ser grosso, porque não sei o que lá, porque daí eu não aguento, né? Então a gente sempre acaba olhando a culpa das nossas ações no outro, né? E uma parte disso está certa, uma parte disso é verdade, porque nós somos mesmo responsáveis, né? A partir do momento que um dos dois aí resolve mudar nessa relação, a partir do momento que um dos dois resolve, eu não vou mais ser grosso com ela, eu vou responder de uma forma gentil quando ela me falar, ou eu vou ficar quieto, ou ela decidir, não, eu não vou falar, eu vou falar de outra forma, né? A partir do momento que um começar a ter movimentos, comportamentos de mudança, o outro vai mudar. Gente, isso é lindo de ver. Isso é lindo de ver. Isso eu vejo na terapia, inclusive. Na terapia individual. Que uma pessoa, que é a mulher, tá lá na terapia comigo, começa a ter mudanças na vida dela e começa a me relatar as mudanças do marido. Às vezes, assim, sem necessariamente alguma conversa, sem necessariamente alguma coisa que transforma, simplesmente como um efeito borboleta aí de mudanças de um caso a mudanças do outro. E daí isso a gente pode explicar pela psicologia mesmo, né? Pela sistêmica, que é a abordagem que eu atuo, que nós somos sistemas. Por isso que o nome é sistêmica. Então, assim, eu sou um sistema, eu sozinha já sou um sistema. Que estou dentro de outro sistema, que é a minha família. A minha família está dentro de outro sistema, que é a nossa família ampliada, que está dentro de outro sistema, que é a comunidade, que é a sociedade. Então, a gente vive em sistemas dentro de sistemas, tá? Quero explicar isso pra vocês mesmo, já queria. Se uma pessoa muda, o sistema já é outro. Percebe? Se uma pessoa dentro desse sistema mudou, o sistema já é um novo sistema. Um membro mudou. Além disso, se uma pessoa dentro do sistema muda, ela provoca alterações e mudanças em todo o sistema, em todas as partes do sistema, tá? Então, isso é uma coisa que a gente estuda realmente na psicologia e que acontece de verdade, na prática, assim, né? A gente pode ver na nossa vida. Por que eu tô dizendo tudo isso mesmo? Porque eu queria dizer que nós somos responsáveis pelo nosso marido. E esse conceito, essa ideia, a gente não pode perder de vista. Tá? A gente não pode perder. Porque a partir do momento que eu entendo que as coisas, que o comportamento do outro, muita coisa é minha responsabilidade também, não é culpa, tá? Que daí tem umas pessoas às vezes que vêm assim, você tá culpabilizando a mulher, você tá culpabilizando um pelas atitudes do outro. Não, a culpa é de quem faz, tá? A culpa é sempre de quem age. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, se eu agir de determinadas formas, eu tenho que me responsabilizar, não tenho que botar culpa em ninguém. E isso é interessante de tudo que a gente fala, porque assim, tudo que a gente fala aqui é pra você olhar pra você mesma, não é pra você pegar, distorcer isso aqui e falar pro outro, mas eu aprendi que tu é responsável pelas minhas atitudes. Então, se eu tô agindo assim, é porque tu agiu. Não. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Mas eu tenho que entender também que as minhas atitudes se refletem nas atitudes do outro. Então, eu também tenho uma parcela de responsabilidade pelas atitudes do outro. Inclusive na traição, gente. Porque se a gente for parar pra pensar, né? A culpa mesmo da traição, a atitude mesmo da traição é aí de quem fez, né? Mas, em geral, se a gente for parar pra ver, pra avaliar... O que foi, gatinha? A Catarina acordou, tadinha. Chorando. Amor, passa o controle do ar, por favor. Obrigada. Boa noite, amor. Boa noite. Tadinha, acordou chorando de ter pesadelo. Voltando... Em geral, e a gente vê muito isso, inclusive nas terapias, assim, né, na experiência na clínica, que em geral as traições elas são reflexo aí de um relacionamento também que tá meio capenga, né? Muitas vezes o relacionamento sexual do casal já não ia bem, ou outros problemas no relacionamento que vão refletir, não causar, mas vão refletir aí numa traição. Quem não quer, não vai trair. Não vai trair, né? A pessoa que não vai trair. Mas as nossas atitudes, o nosso relacionamento vai refletir, sim, tem relação com isso. Então, até nisso a gente tem uma parcela de responsabilidade, entende? Então, é importante que a gente olhe pra isso. Se eu tenho uma parcela de responsabilidade pelas atitudes do meu marido, né? E o marido pela da esposa, o perdão, ele entra aí. Ele entra nessa linha.
Porque quem é que falou isso uma vez? Eu acho que foi a Sâmia Marcilli. E me tocou profundamente, assim. Ela falou assim, que se o meu marido me traiu, né? Se meu marido, por um acaso, me traiu, ele deve estar muito mal. Ele tá muito mal. Ele tá, não mal necessariamente de arrependido, né? Mas ele tá muito assim no fundo do poço, perdido na vida, seguindo um caminho que ele não vai ser feliz, que ele vai encontrar sofrimento e infelicidade, né? E eu vou deixar ele seguir esse caminho? Talvez eu seja a única pessoa que possa resgatá-lo desse caminho de perdição que ele tá indo. Desse caminho perdido, perdição no sentido de perdido mesmo que ele tá andando, né? E é justamente o meu amor que pode salvar ele desse caminho. É justamente o meu perdão, a minha ajuda, o eu me responsabilizar por ele, pelo desenvolvimento dele, que pode ajudá-lo a melhorar. Eu não decidi casar com ele na alegria e na tristeza, né? Eu não escolhi estar do lado dele em qualquer situação. Eu não sou responsável também por ele. Eu vou deixar ele se perder, assim ele seguir um caminho de sofrimento e de infelicidade? Eu preciso ajudá-lo. O perdão entra muito aí também, né? No olhar que eu preciso ajudá-lo. Ele precisa de mim. Eu sou a única pessoa que posso ajudá-lo nesse momento, né? E outra coisa que me toca quando eu penso nisso, assim, que pra mim faz muito sentido. Vamos ver se faz pra vocês também. Quero que vocês me digam se faz sentido pra vocês, tá? Porque não é lei. É fazer sentido. É fazer sentido pra gente, assim. A gente perdoa o outro quando a gente entende que eu também poderia fazer isso. Que eu não sou perfeita. Que talvez eu, na mesma situação do outro, também poderia ter feito isso. Muitas vezes, a pessoa que foi traída, vamos pegar uma realidade aí que talvez a maior parcela de vocês se identifica. A mulher foi traída, né? E o casal estava lá numa crise terrível, né? Ambos estavam insatisfeitos com o casamento, mas o marido, o homem, tinha umas mulheres lá no trabalho, e umas mulheres que estavam em cima dele, ou uns amigos que eles sabiam que iam para uns lugares aí. Digamos que ele tinha, no contexto dele, uma circunstância mais apropriada, mais possível disso acontecer. E a mulher, sei lá, é dona de casa, não tinha contato com homem nenhum, ou no trabalho só tinha mulher. Ela não tinha contato, ela não tinha oportunidade. Ela não tinha oportunidade. Essa é a maior realidade. Essa é a maior parcela de situações assim que a gente vê, né? Não tô falando de pesquisa de dados assim científicos, tô falando do que a gente percebe, né, em geral. Aí me falem se vocês percebem a mesma coisa. Se é da realidade de vocês a mesma coisa. Mas em geral é isso, assim, em geral, a pessoa que traiu, ela tinha mais oportunidades pra isso. E a gente pode se colocar numa posição, mesmo a pessoa que assim, não, eu jamais trairia, né, que às vezes a pessoa fala assim, não posso pensar que eu faria, eu poderia, eu sou capaz, eu falo assim às vezes nos stories, né, a gente tem que pensar que todos nós somos capazes das piores coisas, né, eu também sou capaz das piores coisas, né, então por que eu não vou perdoar o outro? Quem sou eu para não perdoar o outro, se eu também sou capaz das piores coisas? E tem gente que me fala assim, não sou capaz disso, eu jamais seria capaz de fazer isso. Será? Será que tu não seria capaz disso também se tu estivesse na mesma circunstância que o outro? Será que se tu estivesse lá com um homem dando em cima de ti todo santo dia, com um casamento em crise, será que tu não faria também? Não sei, não tô dizendo que faria. Não tô dizendo que eu faria. Eu acho, por exemplo, que eu jamais faria. Então, pra mim, é um exercício também pensar nisso, sabe? Mas a verdade, por mais que tu aches que tu não faria, a verdade é que a gente não sabe. Se eu não tô naquela circunstância, eu não sei o que eu faria, né? Eu posso acreditar muito e achar de jeito nenhum eu faria. Mas, na verdade, eu não sei o que eu faria, né? E a gente tem que sair dessa posição de soberba, de orgulho, de que eu não sou capaz de fazer nada disso, de que eu sou perfeita, né? Gente, eu não acredito que a live vai ser longa. Eu queria fazer uma live de 20 minutos, tá? Não tô acreditando. Porque se duvidar vai chegar em 1 hora, porque já foi 40 minutos aqui. A dificuldade de perdoar o outro, ela vem muito de uma soberba e de um orgulho. Muito, porque a gente, primeiro, por um lado, a gente acha, como o outro fez isso comigo, eu jamais faria isso com o outro, tudo que eu faço pelo outro, ele vem e me faz isso, eu jamais faria isso com ele. E, ao mesmo tempo, o nosso orgulho ferido mesmo, assim, né? Poxa,
né? Ele fez isso comigo, assim. Só que o perdão, ele jamais vai acontecer enquanto a gente tá nesse caminho de soberba e orgulho. Porque o perdão, ele é um ato de humildade. Ele é decorrente da humildade. Não tem outro caminho para chegar no perdão, né? Da humildade de pensar que isso aí, eu poderia fazer isso também, né? Quem sou eu, né? Eu sou capaz de qualquer coisa de ruim também. Será que eu não sou? Talvez na minha circunstância exata de hoje eu não seja, mas talvez numa outra circunstância, num outro contexto, com outras oportunidades, talvez eu seja, né? A gente não fala aí que todos os políticos são corruptos, que todo mundo é muito honesto até virar político e daí é corrupto? A verdade é que todos nós não sabemos o que a gente faria se a gente estivesse lá. A gente não tem a menor noção do que é estar lá, com tentações o tempo todo, etc. Né? A gente pode ter um caráter muito íntegro, a gente pode ter um ódio a tudo que é ruim, mas a verdade é que a gente não sabe o que a gente faria nessas situações, né? E daí, a partir do momento então que a gente consegue olhar para isso com essa humildade, é até possível perdoar, né? É até possível a gente entender que o que é possível perdoar, assim, que o que o outro fez foi, né, uma fraqueza, um deslize, enfim, que a gente não sabe o que a gente vai fazer lá. Gente, sempre que eu falo de perdão no casamento, daí, né, enfim, perdão em qualquer relacionamento. Sempre que eu falo do perdão, eu acho que é óbvio, mas não é, né? Isso pressupõe um arrependimento e uma mudança do outro, tá? Porque um casamento e qualquer relacionamento não se faz só de uma pessoa, se faz de duas pessoas. Ninguém carrega um casamento sozinho nas costas, né? É necessário um esforço, um empenho, uma decisão, um comprometimento de ambos. Então, assim, às vezes um traiu e ele não tá arrependido e ele nem quer o teu perdão, né? Tu vai ter que perdoar pra te seguir adiante, mas ele nem quer esse relacionamento. Ou ele tá arrependido, se demonstra arrependido, mas ele não muda, né? Ele continua fazendo tudo errado, assim. Então, sempre que eu tô falando de perdão, né, eu tô falando aí do perdão para uma pessoa que está arrependida e que tá demonstrando mudanças e que quer mudar, né, que está mudando, tá? Eu quero que vocês entendam isso, porque é óbvio que ninguém também vai ficar, né, só aceitando assim, ser traída, né? Aí, claro, aí entra na nossa responsabilidade pelo outro, no que eu posso fazer pra ajudar o outro a melhorar, pro outro realmente se arrepender, pro outro realmente mudar, né? Tem coisas, né? A gente pode fazer isso e é o próprio amor que é o caminho pra isso aí. Deixa eu ver o que eu falei, já que eu não falei aqui, que eu anotei. E nessa do perdão, assim, de pensar que eu posso fazer qualquer coisa, né? Que a gente não tem a menor ideia, na verdade, do que a gente é capaz. É louco pensar isso, né? A gente não faz ideia do que a gente é capaz, cara. A gente não faz ideia. Não é à toa que vira e mexe a gente se surpreende com as nossas atitudes, né? Vira e mexe a gente faz alguma coisa e a gente vai assim, eu fiz isso. Cara, sério que eu fiz isso? Pro bem e pro mal, né? A gente não sabe do que a gente é capaz pro bem e pro mal, né? Porque... né? Por mais que a gente se conheça, aí entra aí, então a gente não se conhece, falta autoconhecimento. Não é. É porque a gente não é uma coisa e pronto. A gente muda o tempo todo. A gente muda todos os dias e a gente muda a cada relação. A gente não é uma coisa fixa. Eu quero muito que vocês entendam isso. A gente não é uma coisa e pronto. Eu não sou tímida. Eu não sou extrovertida. Eu não sou grossa. Eu não sou chata, né? Às vezes eu sou, às vezes não sou. Em geral, eu estou e não sou. A gente muda o tempo todo. Então, por isso que a gente não se dá conta de... Por isso que a gente não dá conta de se conhecer. A gente não dá conta de se conhecer porque quando a gente conhece algo, a gente já mudou aquele algo. A gente não dá conta de se conhecer. É. E nesse olhar de humildade, quando a gente se dá conta que a gente nem sabe do que a gente é capaz, né? Ou melhor, quando a gente se dá conta das nossas mazelas também, das coisas ruins que a gente já fez, que a gente faz na vida, a gente pensa, quem sou eu para não perdoar ele? Quem sou eu para não perdoar ele? Né? Quem sou eu, meu Deus? Eu sou assim a perfeição, eu faço tudo tão maravilhosamente perfeito que o outro fez é inadmissível de eu aceitar, né? Quem sou eu para não perdoar ele? Porque ele teve um erro, claro, né? Mas ele já não perdoou quantos erros meus, será?
Às vezes coisas que parecem menores, que podem ser menores. Às vezes coisas que, se a gente for parar pra pensar, não é tão pequeno assim, né? Mas talvez no dia a dia a gente não dê tanta bola, assim, né? No dia a dia às vezes parece pequeno e às vezes não é. E outra coisa que eu queria falar, eu acho que é pra finalizar e daí vou ver as perguntinhas de vocês. Então então falamos aí do recapitular, assim, né? A decisão do perdão no namoro, no noivado, né? Que é muito importante a gente pensar que o outro tá se dando a conhecer, eu tô conhecendo o outro, isso faz parte de quem o outro é agora pra mim. E até que ponto vale a pena eu levar isso pra um relacionamento, pra um compromisso duradouro, né? Aí pra vida toda, formar uma família com uma pessoa que já aconteceu isso. E por outro lado, no casamento, eu já tenho um compromisso com o outro, né? Tenho uma responsabilidade com o outro, uma família muitas vezes formada, gente, também. Então aí tem filhos na jogada, né? Até que ponto eu devo jogar tudo pro alto por causa de um deslize, de um erro. E toda uma família, os filhos ficam comprometidos por causa do ato dele, claro, por causa da traição. Mas que é possível perdoar, tá, gente? Eu tô falando isso porque, assim, já vi muito acontecer, conheço pessoas, conheço casais que passaram por isso, que foi possível perdoar, foi possível não acontecer mais, foi possível ter um casamento feliz, uma vida feliz com isso, né? Por isso que eu tô falando isso. Mas o que acontece muitas vezes, né? Eu recebo muitas mensagens de vocês falando isso, assim, que decidiu perdoar, mas que é muito difícil, que lembra sempre, né, que decidiu continuar com o outro, mas não consegue perdoar. Então, eu já falei aí um pouquinho que tem a questão aí da soberba e do orgulho, que atrapalha bastante, né, a gente perdoar, o orgulho ferido e tal. E tem outra coisa que acontece muito também, que às vezes a pessoa perdoa, daí perdoa pelo seu motivo, né? Seja a família, o casamento, o compromisso, os seus sentimentos, talvez às vezes é um motivo também pra perdoar, né? Não, mas eu amo ele, eu não vivo sem ele, sei lá, então eu vou perdoar. E não perdoa, né? E não consegue perdoar. E muitas vezes, esse não perdão, né? O perdão, ele é uma decisão, tá? Te perdoo. É uma declaração, é um momento, mas não é só, né? O perdão, ele não é uma palavra, eu te perdoo. O perdão, ele perpetua nos dias, nos anos. Quem passa por um perdão, que eu imagino ser sofrido desses, difícil desses, né? Que vamos combinar que ninguém quer passar por isso. Deve ser uma das coisas mais difíceis da vida, do relacionamento, deve ser perdoar algo dessa magnitude, né? Mas vamos combinar, uma pessoa que passa por isso, ela praticamente vai ter que tomar a decisão de perdoar diariamente, né? Eu acredito que seja uma decisão mesmo diária de perdoar o outro. E muitas vezes esse não perdão, né? Eu perdoei, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Me falem se vocês estão entendendo aí. Eu perdoei, pronto, perdoei. Mas todo santo dia eu não consigo perdoar, entendeu? Todo santo dia aquilo me corrói, é muito difícil, a verdade é que eu não perdoei de fato. A verdade é que eu jogo na cara sempre, a gente ainda briga por isso. A verdade é que não perdoei ainda, né? Então, quando eu tô falando desse não perdão, é desse não perdão diário, assim, sabe? Muitas vezes isso é usado pra punir o outro. Então, tipo assim, eu não perdoo porque é a minha forma de castigar ele pelo que ele fez. É a minha forma de punir ele pelo que ele fez. Então, toda oportunidade, toda briga, eu jogo na cara dele o que ele fez. Eu trago de novo o que ele fez. Porque ele fica mal. Porque eu mostro pra ele que ainda tá aqui, que não passou. Que isso ainda está entre nós. Entende? Gente, isso serve como punição pro outro, como castigo. Isso é um perigo gigante de acontecer. E às vezes as pessoas tomam a decisão de perdoar, porque quer estar com o outro, claro. Mas assim, às vezes a decisão não é bem de perdoar, sabe? É de vamos continuar juntos, mas eu vou ficar te castigando a vida inteira com isso. E assim, o outro fez fez, né? O outro mereceria sofrer por isso? Mereceria? Se é uma pessoa que realmente se arrependeu e mudou, temos que acreditar que o próprio arrependimento, o remorso que ele tem, já é o suficiente, né?
A gente não precisa ficar massacrando o outro. O próprio arrependimento que a gente tem quando a gente faz alguma coisa errada já é o nosso próprio castigo. Então, que perdão é esse que eu perdoo, mas eu quero ficar castigando a todo momento o que ele fez, né? Quero ficar punindo o outro pelo que ele fez. Eu atendi um casal semana passada, que era um caso assim, um casal que houve uma traição, né, do homem, do marido, e já faz tempo, e a mulher só chora. Na sessão inteira ela só chora, ela não consegue falar nada. Eles não conseguem conversar, nunca conversam sobre isso. E ela só consegue chorar. E a gente ficou pensando assim, eu atendi ela num outro formato lá na minha pós. Então tinha uma equipe. E daí a gente ficou, a equipe discutindo, né, e conversando sobre o quanto aquele choro tem uma função naquele relacionamento, sabe? Ela não fala, ela não precisa falar. O choro dela faz o cara sofrer muito. Toda vez que ela chora, ela traz nele todo o sofrimento nele pelo que ele fez. Ela mostra pra ele sem palavras o quanto ela sofre. E ela faz ele sofrer com o sofrimento dela, entende? Ela não precisa falar. E ela não fala. Então o choro tem essa função. E daí com isso ela pune e castiga ele diariamente. Eu não tô falando que é conscientemente, tá? Não necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. É um castigo pro outro, é uma punição pro outro. Então aí não houve perdão, né? Não tá havendo nenhum amor real pelo outro, né? Eu não estou amando, eu estou punindo, né? A punição não pode ser uma via do amor. A punição é uma contramão do amor, né? Eu não estou nem ajudando o outro a melhorar, punindo, castigando, né? Isso não educa ninguém. A punição não educa ninguém. Então o caminho aí pro perdão é a via do amor, né? É a via do amar o outro, é a via do aceitar, compreender dentro do possível, claro, e ajudar a melhorar e ajudar a amadurecer. Tá, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão falando pra gente ir encerrando o nosso papo. E nenhum dos dois consegue ser feliz, temos que perdoar e dar a chance da pessoa provar que melhorou. Se ficar brigando, remoendo, não vai pra frente. Exatamente. E às vezes, Melissa, a pessoa traída nem deixa que isso aconteça, sabe? Nem deixa que o outro mostre que mudou. É como se ela fechasse seu coração por dentro, né? Com tanto remorso, com tanto rancor do que aconteceu. E às vezes o outro... E acontece, tá, gente? Porque a gente tem a mania de achar que, assim, o que traiu é um cafajeste, é pra sempre. Não, acontece realmente, uma pessoa realmente se arrepender, nunca mais, né? Então o outro lá, o que traiu, tá se desdobrando, né? Pra reconquistar a confiança, pra reconquistar o amor, pra fazer aquele relacionamento dar certo. E a pessoa traída chaveou o coração por dentro. Chaveou. E não deixa que aquele amor entre, né? O rancor matou ali, entendeu? Então o processo é um processo do perdão, é inclusive de abrir o seu coração pro outro, de entregar o seu coração na mão do outro de novo, né? E claro que não é fácil, e claro que vai necessitar que o outro reconquiste essa confiança, né? Não vou ser eu cegamente aqui confiando contigo, né? Só me dando sinais contrários. Mas é com essa reconquista da confiança diária, né? E é possível eu, então, abrir o meu coração pro outro e me entregar de novo. Mas tem que ter essa entrega, né? É necessário que haja essa entrega nesse perdão também. Além de punir o outro, Anderson falou, além de punir o outro, é de se punir também, porque isso deve doer internamente, com certeza. Com certeza. É não virar a página, né, gente? Tem que ter um movimento aí de virar a página mesmo, né? De seguir adiante. Perdoar, a Melissa falou também, perdoar não é esquecer, mas é permitir-se ser feliz a partir daí. É verdade. Que esquecer, ninguém vai esquecer, né? Mas com o tempo, com os novos capítulos que vem na história de vida também, né? Eu acredito muito nisso, assim. A partir do momento que é reconquistada a confiança, que o casal vai vivendo novas etapas, novos capítulos, vão tendo coisas novas na história deles. A história não se resume, não se restringe, não se reduz a essa traição. E isso é muito importante que se olhe nessas horas, né?
é olhar o todo do relacionamento. O relacionamento é tudo isso, né? A traição foi isso, mas temos todo esse relacionamento, né? E tudo que aconteceu depois também, depois desse perdão e tal. Se vocês tiverem alguma coisa, não vou conseguir olhar lá pra cima, não vai chegar até lá. Aí se vocês tiverem alguma coisa ali que perguntaram e tal, quiserem escrever agora, podem escrever. Mas assim, tá acabando. Menos de 5 minutos pra cair a live. Eu vou até encerrar já, né? Senão fica muito longa também. Já ficou muito longa, gente. Meu Deus, como eu falo pelos cotovelos. Meu pai. A Vivi falou, essa questão de esfriar a relação também é importante. Às vezes na correria do dia a dia a gente se descuida disso e nem percebe. Gente, isso é verdade. A gente tem que... Por isso que o relacionamento, o casamento, a gente tem que estar cuidando diariamente, né? Diariamente, assim. Às vezes a gente deixa o relacionamento se afastar de tal forma que não é mais um casal. Não é mais um casal em casamento, assim. São duas pessoas morando juntas, às vezes dormindo em quartos separados já há anos, né? Então, às vezes a traição, ela vem como uma consequência, vem pra coroar, sei lá, vem pra mostrar, pra esfregar na cara daquele casal que já tá acontecendo há anos, né? Os problemas que estão acontecendo há anos que não se resolvem. A Fê falou ali, por que não separar? Olha, Fê, é Fê? Nem sei se é Fê. É uma decisão pessoal, né? É uma decisão de cada um. Pra mim não é uma opção. Pra mim eu não consigo... né, assim, pensar como uma opção. Porque tem justamente por causa do compromisso, justamente por causa da responsabilidade do outro pela família, por tudo que a gente construiu, né? Será que a gente deve separar por conta disso? Se o outro se arrependeu e tá tentando mudar, né? Quem garante, eu sempre gosto de pensar isso na hora de refletir, assim, sobre divórcio, separação, enfim. Quem disse que os problemas que eu tenho com esse relacionamento eu vou ter no outro? Porque se os problemas são decorrentes dos dois, de nós dois, né? O problema não está em uma pessoa, o problema está na relação. As coisas que eu construí nessa relação, muito provavelmente, eu vou levar para outro relacionamento também. Né? Podem ser diferentes? Podem, porque tem uma outra pessoa que é diferente. Mas as coisas que saem de mim, né? Que são decorrentes das minhas atitudes, muito provavelmente eu vou levar para um outro relacionamento também. E o que a gente vê na prática, na experiência, na clínica... os problemas repetindo. As pessoas vão para outros relacionamentos, e os problemas se repetem. Porque eu levo tudo que é meu para os relacionamentos. Então, assim, o casamento não é algo descartável, né? Que tem um problema, então eu termino e parto para outro. Né? O casamento, ele é um compromisso de vida, né? Um compromisso de um estar ali pro que der e vier com o outro, né? De apoiar e ajudar o outro pro que der e vier. E aí, pro que der e vier mesmo, né? Então, vão sendo os problemas maiores, nos problemas mais leves. Obviamente, é uma decisão pessoal. Obviamente, vão ter casos aí que talvez isso não se aplique tanto, né? No sentido de, tipo, o outro não se arrepende, o outro não quer mudar, né? Cada caso é um caso. Mas, tô falando aí, então, de quem quer seguir esse caminho aí de perdão e de amor. Gente, vai cair a live, eu vou encerrar aqui. Não consegui mais ler, queria ler mais o que vocês estavam falando. Também não é necessário casar, né? A gente falou no início, né, que todo namoro vira um casamento. Mesmo que tu só vá morar junto, né? Mas vocês em algum momento vão se considerar marido e mulher. Então, como for aí pra cada um. Gente, vou encerrar, tá? Ficou muito mais longo do que eu esperava, mas realmente sou muito faladeira. Um beijo, boa noite pra vocês. Depois me contem, eu quero saber, me mandem direct aí se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês, se vocês gostaram de falar desse tema. Eu realmente achei que tava sendo um assunto recorrente, tá? Quem quiser, eu vou deixar salva a live, tá? Vocês perguntaram, eu vou deixar salva. Quem quiser, dá um print aí. Deixa eu fazer uma voz aqui. Quem quiser, dá um print aí. E divulga nos seus stories, né? Vê se outras pessoas, ou divulga pras amigas, né? Divulga nos seus stories, mais pessoas quiserem assistir essa live. Se eu puder ajudar mais pessoas, eu conto com vocês. Tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada por ter ficado tanto tempo aqui comigo, tá? E a gente vai se falando nos stories e no direct. Um beijo. Tchau, tchau.